O bom é que vocês vão ficar já bem adiantados já no conteúdo e vão ter mais tempo, né, de estudar. Sim, o que você está dando de músculo já é tudo que vai incluir no exame, né, Matheus? Sim, sim, com certeza. Assim, já é o conteúdo resumido já, Claro, sim. entende? Já vai terminar hoje? É provável que a gente termine. Se a gente não termina, a gente chega bem perto. Eu acho que não vai precisar de mais uma aula de 2 horas para terminar, por exemplo. Entendi. Mas vamos lá, o bom é que a gente consegue fazer aquela revisão do prático e a gente consegue também trabalhar no simulado também. Mas vamos seguindo. Agora a gente vai ver abdômen, gente. A gente já terminou o membro superior, agora a gente vai ver abdômen. A gente já viu tórax, né, antes. E a primeira coisa que a gente vai ver são os planos cirúrgicos do abdômen. Por que eles se chamam assim, planos cirúrgicos? Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que ir cortando vários planos de tecidos diferentes para conseguir chegar no órgão no plano que a gente deseja, né? Geralmente a gente tem que chegar nos órgãos abdominais, por exemplo. Então a gente vai cortando vários planos até chegar nos órgãos abdominais. E quais são esses planos? E outra, quando a gente vai fechar o paciente também, a gente também tem que fechar o paciente, cada plano com o plano correspondente. Por exemplo, eu vou cortando, a gente tem aqui a pele, depois a gente tem o tecido de gordura subcutânea e depois a gente vai ter um tecido fibroso. Quando eu for fechar o paciente, eu tenho que costurar tecido fibroso com fibroso, muscular com muscular, tecido graxo com tecido graxo e a pele com pele. Eu não posso costurar o tecido muscular dele com a gordura dele, por exemplo. Eu não posso costurar a pele dele com a gordura dele. Então, eu tenho que costurar todos os planos certinhos, com os seus planos correspondentes. Beleza? É por isso que é necessário que a gente estude em anatomia os planos cirúrgicos do abdômen. E quais são esses planos? Do superficial até o mais profundo, o mais superficial vai ser a pele, né? Que a pele vai ser Matheus, posso falar uma curiosidade, um negócio relacionado a isso? Com certeza. Hoje em dia se usa muito laparoscopia, né? Que a pessoa... Sim. Você não abre, né, a pessoa assim, você faz por um caninho, né, ali por uma... Sim, Como é com que é isso? certeza. Ele está muito na frente, né, claro. Sim, a gente tem dois tipos de cirurgia. A gente tem a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica. Por exemplo, eu vi ontem uma cirurgia de retirada de rins, uma nefrectomia. E ela foi uma nefrectomia aberta. Ou seja, a gente teve que abrir o paciente mesmo para tirar o rim dele, que já era o último rim dele. Ele já tinha tirado o outro, ele ficou sem rim. E o que acontece? Por que não foi uma nefrectomia laparoscópica? Por quê? A laparotomia, isso aqui é mais para uma questão de curiosidade mesmo, laparoscopia. A laparoscopia ela é feita através dessas ferramentas aqui, ó, que elas são uns caninhos, beleza? Ela é uma cirurgia, assim, toda cirurgia é extremamente agressiva para o nosso corpo, porque os nossos órgãos eles não foram feitos para serem expostos. Entende? Os nossos órgãos eles não foram feitos para entrar em contato com o ambiente aberto. Então, toda cirurgia ela é um procedimento extremamente agressivo. E a gente busca fazer o máximo possível para esse procedimento ser o menos agressivo possível. Justamente para o paciente ter o menos a menor quantidade de sequela possível e uma recuperação mais rápida possível. Existe a cirurgia laparoscópica que ela simplesmente põe os caninhos, põe uma câmera, enche de ar, né, para ter um espaço para trabalhar ali dentro do paciente, enche a barriga do paciente de ar, por exemplo, a barriga dele fica assim, para ter espaço para trabalhar, liga a luz e trabalha lá dentro. E aí vai vendo a telinha lá e vai vendo o que vai fazendo. Assim, a cirurgia laparoscópica ela é muito menos invasiva, muito menos agressiva do que uma cirurgia aberta. Só que existem recomendações para uma cirurgia laparoscópica e existem recomendações para uma cirurgia aberta. Por exemplo, eu já vi uma cirurgia laparoscópica de retirada de vesícula. Por exemplo, uma colestectomia laparoscópica. Esse tipo de cirurgia ela é recomendável por quê? Porque a vesícula ela é um órgão bem pequenininho e aí o que acontece? Você corta ela, tira o conteúdo dela, ela é como se fosse uma bexiguinha de um balãozinho, e aí esse balãozinho murcha e dá para tirar ela através do buraquinho que a gente fez no abdômen do paciente.
Eu, pessoalmente, eu já passei por uma cirurgia de hérnia inguinal indireta laparoscópica. Por exemplo, eu tenho os furinhos aqui, eu tenho 3 furinhos, um no meu umbigo e outro nas 2 laterais. Ela é muito menos invasiva do que se fosse uma cirurgia aberta. Só que as cirurgias abertas, ela tem a recomendação de ser uma cirurgia aberta quando você vai fazer a retirada de uma massa muito grande do paciente, que não dá para passar por esse buraquinho. Por exemplo, se eu for tirar um tumor do paciente, um tumor de 1,5 kg do paciente, eu não consigo tirar ele por esse buraquinho. Eu teria que fazer uma cirurgia aberta. Ontem, a cirurgia de retirada de rins, ela foi feita, a que eu vi, ela foi feita aberta, por quê? Porque esse paciente, ele já estava com o rim muito agrandado. Entende? O rim dele já estava muito grande e aí não daria para tirar através de laparoscopia. Então, existem cada recomendação, né? Isso vocês vão ver quando vocês cursarem cirurgia no 5º ano. Ah, legal, bacana. Sim, inclusive foi a melhor matéria que eu já cursei na faculdade inteira, cirurgia. É muito interessante. Agora vamos seguindo. Desculpa aí o desvio, mas é que... Não, eu gosto de falar. É um negócio que é muito interessante mesmo. Legal, legal. E dá mais vontade, né? Dá mais tesão de estudar a medicina quando a gente vê um negócio mais na prática, assim. Mas vamos seguindo. Esses planos cirúrgicos do abdômen, a gente vai ter o plano mais externo, que é a própria pele, que é o nosso órgão externo de proteção, né? Que separa o nosso corpo e protege o nosso corpo do ambiente externo. Cortando a pele, a gente vai ter o tecido graxo, ou a gordura subcutânea, que essa gordura subcutânea, ela pode ser considerada um órgão por si só. Ou seja, existe literatura que considera o tecido graxo subcutâneo como parte da pele, e tem literatura que considera um órgão por si só, completamente separado da pele. Inclusive, especialistas em obesidade, eles consideram o tecido graxo subcutâneo como um órgão por si só, completamente independente da pele. E esse tecido graxo subcutâneo, ele vai se chamar fáscia de Camper. Beleza? Aqui, ó, fáscia de Camper. Se escreve assim, ó. Essa fáscia de Camper vai ser o tecido de gordura subcutânea que vai estar, como já dito, logo abaixo da pele. Depois, quando a gente corta essa parte da gordura subcutânea, a gente vai descobrir, ou a gente vai chegar em um campo fibroso, em uma camada fibrosa, em uma fáscia fibrosa chamada fáscia de Scarpa. Aqui, ó. Camper. Aqui, eu vou colocar aqui. Pele. Aí depois, fáscia de Camper, que seria gordura. Fáscia de Scarpa. É uma capa fibrosa, né? Essas são as três primeiras camadas que a gente tem, os 3 primeiros planos cirúrgicos do abdômen. A gente vai ter a pele, depois a fáscia de Camper e depois a fáscia de Scarpa. Por que essa fáscia de Scarpa ela é fibrosa? Ela vai ser fibrosa justamente porque abaixo dela a gente já vai ter os planos musculares do abdômen. Ou seja, embaixo dessa fáscia fibrosa a gente já tem músculo. E essa fáscia fibrosa, ela serve por quê? Músculo, ele é um tecido contrátil. Ou seja, como ele é um tecido contrátil, ele vai existir movimento aí. Entende? E justamente essa fáscia fibrosa, ela serve para isolar as capas de músculo, para que, isolando os músculos, eles consigam fazer o seu movimento de maneira isolada, sem gerar atrito com as outras estruturas anatômicas adjacentes, né, que estão perto dos músculos aí. Ou seja, cada músculo ele vai ter uma chamada aponeurose. As aponeuroses são fáscias fibrosas que vão separar cada músculo entre si, que vai fazer com que cada músculo ele esteja isolado e que ele consiga contrair, diminuir, aumentar o seu tamanho sem gerar atrito com as outras estruturas anatômicas adjacentes. Isso acontece também no abdômen. E é essa justamente a função da fáscia de Scarpa. Ela vai ser fibrosa e ela vai isolar o plano muscular, para que cada músculo do abdômen consiga contrair de maneira isolada, sem gerar atrito. Aqui a gente já vai ter um outro corte
a gente já vai ter um outro corte, uma outra visão, né, dos planos cirúrgicos do abdômen. Aqui a gente tem a pele, depois a gente vai ter a fáscia de Camper, depois a fáscia de Scarpa. A fáscia de Scarpa ela não está aparecendo aqui muito bem nessa imagem, mas ela vai separar a fáscia de Camper do plano muscular. Depois a gente vai ter o plano muscular do abdômen, que vai ter os músculos do abdômen. E depois, atrás dos músculos do abdômen, mais profundo ainda, a gente já vai ter a fáscia transversalis. Beleza? A fáscia transversalis, ela é extremamente importante. Porque é a fáscia transversalis que ela vai separar o que é somático do que é visceral. Da fáscia transversalis, da fáscia transversalis até o mais superficial, vai ser o compartimento somático. Ou seja, vai ter músculo, vai ter gordura, vai ter pele, vai ter fibra, vai ter coisas que não são órgão. Ou seja, vai ser estruturas anatômicas somáticas. Atrás da fáscia transversalis, já vai ter órgão. Ou seja, é ela que vai separar o compartimento somático do abdômen do compartimento visceral, que é o mais profundo. Porque atrás dela, a gente já vai ter peritoneu. Aqui, ó, que é o peritônio em português. Peritoneu em espanhol, peritônio em português. Esse peritoneu, ele já vai ser o saco que vai envolver todos os órgãos do abdômen. E o peritoneu, ele já é considerado um órgão. Ou seja, atrás da fáscia transversalis, a gente já vai ter o compartimento visceral do abdômen, que vai ter peritoneu e todos os órgãos da digestão. E aí depois, no terceiro parcial, vocês vão ter que estudar os compartimentos do abdômen, porque daí vai ter compartimento intraperitoneal, retroperitoneal, infraperitoneal, compartimento pélvico, só que isso vocês vão ter que estudar para o terceiro parcial. Por enquanto, vocês têm que saber quais são as capinhas, os planos cirúrgicos do abdômen. A pele, a fáscia de Camper, que é o tecido grasso, a gordura subcutânea, fáscia de Scarpa, que vai separar, depois da fáscia de Scarpa já vai vir o plano muscular, atrás do plano muscular, a fáscia transversalis, que vai ser o grande separador do compartimento somático para o visceral. E atrás da fáscia transversalis já vai ter órgão, né? Que já vão ser as vísceras, que aí é o peritoneu, que é o saco que envolve todas as vísceras abdominais, e depois dentro do peritoneu, as vísceras abdominais. Agora a gente vai ver o plano muscular do abdômen. Quais são os músculos que formam o abdômen? O abdômen, ele vai ser diferente do tórax. Por quê? Primeiro, como é que eu separo o compartimento abdominal do compartimento torácico? O compartimento abdominal, ele vai ser separado do compartimento torácico, por quê? Pelo diafragma. A gente viu na última aula, os músculos respiratórios, que o diafragma, ele é o grande músculo que vai dividir, né, o compartimento torácico acima do diafragma e o compartimento abdominal abaixo do diafragma. O compartimento abdominal, a gente só tem costelas no tórax. Isso é algo, assim, é algo óbvio. A gente só tem costela no tórax. No abdômen, a gente não tem costela, ou seja, a gente não tem ossos para proteger os nossos órgãos abdominais. Então, quais são as estruturas anatômicas que vão fazer essa função de proteção dos órgãos abdominais? Que os órgãos abdominais também são órgãos vitais. Assim, a gente também tem órgãos nobres e vitais e completamente necessários no abdômen. Por exemplo, o fígado, ele é completamente necessário, é vital. A gente tem o estômago, a gente tem os intestinos, que eles também são vitais, são muito vascularizados, eles também precisam de proteção. E o que vai fazer essa proteção dos órgãos abdominais? Os músculos. A gente vai ter várias capas de músculos que vão proteger os órgãos abdominais. E quais são esses músculos? Primeiro, a gente vai ter o músculo reto do abdômen, que eles vão ser dois músculos aqui, que eles vão ter vários ventres. Os ventres musculares são os gominhos do abdômen, que a gente chama, de maneira coloquial, dos gominhos, né, do abdômen, que são os ventres. Que aí, os retos do abdômen, eles podem ter 4 ou 5 ventres. E aí tem uma diferença anatômica, por exemplo, da raça branca para a raça negra. Os negros, eles têm a possibilidade de ter mais ventres no reto do abdômen. Ou seja, as pessoas da raça negra têm possibilidade de ter mais pares de gominhos aí do que as pessoas brancas, no caso.
E uma outra coisa é que os músculos retos do abdômen, além deles estarem separados em ventres, eles vão estar separados de maneira na linha sagital pela linha alba. Essa linha alba aqui, ela vai ser a linha alva, né? Alba ou branca, é relacionado à cor dela. Porque essa linha alba, ela vai ser a linha aqui, ó. Ela vai ser a linha medial entre os músculos retos do abdômen. Beleza? Inclusive, essa linha alba, ela tá sujeita a sofrer distensão quando a mulher engravida. Por quê? Quando a mulher engravida, o abdômen se estende tanto que essa linha alba é ela que dá o espaço de extensão, é ela que possibilita a extensão do abdômen, né, quando a mulher engravida. E aí ela pode continuar distendida mesmo depois do parto. E aí tem que fazer exercícios, né, fisioterapia, fazer abdominais para que essa linha alba ela consiga voltar para o seu estado mais próximo ao natural possível. Aqui. É dessa forma aqui que fica os retos do abdômen em uma mulher grávida, por exemplo. Eles ficam mais abertos por causa da distensão da linha alba, que é a linha central aí dos retos do abdômen. Depois, os retos do abdômen eles vão ser os músculos mais anteriores e mais superficiais. Num plano mais profundo, a gente vai ter os músculos oblíquos. Por exemplo, a gente vai ter esse oblíquo maior. Ele se chama assim oblíquos. Outra coisa, gente, os retos do abdômen ele vai ter uma origem e uma inserção também, tá? A origem dele, ele vai se originar na parte do esternum, da apófise tifoidea e das últimas costelas torácicas. E ele vai se insertar no pubis e na sínfise púbica. Beleza? E a função dele vai ser fazer flexão abdominal, que é o abdominal que todo mundo conhece. Depois, a gente vai ter os outros músculos, que são os músculos oblíquos, em um plano um pouquinho mais profundo do que o reto do abdômen, a gente vai ter aqui o oblíquo maior. Esse músculo aqui é o oblíquo maior. Ele vai se originar da parte das costelas, das últimas costelas, e ele vai se insertar também na sínfise púbica e no ligamento inguinal. Inclusive, o oblíquo maior, ele também gera um ligamento relacionado com o canal inguinal, que eu já vou mostrar para vocês qual é. Mas esse oblíquo maior, ele vai estar já no segundo plano aí, logo atrás do reto do abdômen. Outra coisa é que o oblíquo maior, ele forma interdigitações com o músculo serrato maior. A gente tem aqui ó, o músculo serrato maior, que é um dos músculos anterolaterais do tórax, que ele forma como se fosse uma serra. Ou seja, ele se inserta nas costelas torácicas. Enfim, ele se inserta nas costelas. E aí o que acontece? O músculo, aqui a gente tem o músculo serrato maior e o músculo oblíquo, ele como que forma interdigitações com o serrato maior, no sentido de que o oblíquo maior do abdômen, ele vai se originar abaixo do serrato maior e ele vai passar por baixo do serrato maior. Ou seja, ele forma interdigitações, o oblíquo maior ou oblíquo externo, ele forma interdigitações com o músculo serrato maior ou serrato anterior do tórax. Depois, a gente vai ter o oblíquo menor. O oblíquo menor, ele vai estar atrás ou mais profundo do que o oblíquo maior, e ele vai ter uma disposição de fibras diferentes do que o oblíquo maior. Por exemplo, a gente tem o músculo reto, o reto abdominal, ele tem as fibras descendentes, longitudinais descendentes. O oblíquo maior, ele tem as fibras oblíquas descendentes. O oblíquo menor, ele tem as fibras oblíquas ascendentes. Beleza? Ou seja, além de ter várias capas de músculo para proteger o abdômen, esses músculos também têm uma disposição diferente de fibra. Por quê? Porque justamente esses músculos, eles têm a função de proteger os órgãos abdominais. E para proteger de uma forma mais eficiente, eles entrecruzam as suas fibras. Beleza? Para dar uma proteção ainda maior. Por quê? Se todos os músculos tivessem as fibras paralelas, ia dar uma proteção bem menor do que daria-se com as fibras cruzadas. Beleza? E aí, no caso, o oblíquo menor, ele vai estar atrás do oblíquo maior, ele vai se originar aqui das últimas costelas também, e ele vai também se originar da fáscia iliolumbar, que é uma fáscia posterior aqui da região abdominal posterior,
E ele vai se insertar também na linha alba e no ligamento inguinal. E as fibras dele são oblíquas ascendentes. E depois, o último músculo, o músculo mais profundo do abdômen, vai ser o músculo transverso, cujas fibras são transversas. Beleza? Ou seja, a gente tem fibra no abdômen, fibra descendente, fibra oblíqua ascendente, oblíqua descendente e fibras transversas. Todas essas para proteger os órgãos do abdômen, porque a gente não tem osso para proteger o abdômen. E depois, atrás do músculo transverso, a gente já tem a fáscia transversalis, que daí, como eu já falei, atrás da fáscia transversalis já é compartimento visceral. Outra coisa é que pode existir um outro músculo aqui na região do abdômen chamado músculo piramidal, que é um músculo inconstante da anatomia humana. Esse músculo piramidal, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Ele vai formar como se fosse uma pirâmide. Ele vai formar literalmente como se fosse uma pirâmide aqui, que ele vai se originar da sínfise púbica e ele vai se insertar na linha alba. E ele vai formar uma pirâmide mais ou menos assim, ó. Teoricamente, a função dele seria de tensionar a linha alba. Beleza? Ele forma um musculinho aqui que é o piramidal. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem dele. Eu não lembro de ter. Eu acho que eu já procurei essa. Aqui, ó. Ele é esse musculinho aqui, ó. Ele é um musculinho que ele vai se originar da sínfise púbica e ele se inserta na linha alba. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Só que é por isso que é um dos músculos inconstantes que a gente estuda. A gente tem um músculo inconstante no antebraço, que a gente viu o palmar menor. Agora no abdômen a gente tem um músculo piramidal. Ele teoricamente serve para tensionar a linha alba. Beleza? O piramidal ele vai ser um músculo inconstante. Depois, qual que vai ser a inervação desses músculos? A inervação desses músculos do abdômen, como a maioria deles está relacionada às costelas, a inervação da metade superior dele vai estar dada pelos músculos, pelos nervos intercostais. Ou seja, os últimos nervos intercostais do paquete vásculo nervoso intercostal são responsáveis também por inervar os músculos do abdômen. Todos esses músculos, ou seja, todas essas capas. Beleza? Os músculos intercostais vão ajudar na inervação. E na parte mais inferior do abdômen, o nervo que vai inervar todos esses músculos é o nervo abdominogenital. Beleza? Esse nervo abdominogenital, ele vai ter função motora e sensitiva. Função motora dos músculos do abdômen e função sensitiva nos genitais, que seriam no escroto no homem e nos lábios maiores na mulher. Ou seja, esse nervo abdominogenital, ele vai ajudar na inervação dos músculos abdominais da parte mais inferior, de todos esses músculos. E a irrigação desses músculos, ela vai estar feita pelas artérias... Caramba, me fugiu o nome agora da artéria. São as artérias... a gente tem a mamária interna. Perdão, gente, me fugiu o nome agora. Abdominal, supra... Caramba. Ela é... Aqui, a mamária interna. Ela vai ser uma rama final da mamária interna. Epigástrica. Aqui, ó. Perdão, gente, me fugiu o nome. É tanto nome que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, enfim. Esses músculos do abdômen, eles também vão estar irrigados pelas artérias epigástricas, que a gente vai ter epigástrica, que quer dizer que ela vai estar superficial em relação aos órgãos da digestão, gástrico. Ou seja, como os músculos do abdômen estão superficiais em relação aos órgãos da digestão, eles vão estar irrigados pelas artérias epigástricas, que a gente tem epigástrica superior e epigástrica inferior. No caso, isso vocês vão ter que saber mais para o segundo parcial, tá? Da irrigação. A epigástrica superior, que é uma rama terminal da mamária interna, e a epigástrica inferior, que é uma rama da ilíaca externa. Mas, enfim, são os vasos epigástricos que vão irrigar os músculos do abdômen. Seguindo, a gente vai ter a vaina dos retos.
A vaina dos retos, como eu já disse, cada músculo ele vai precisar de um tecido fibroso para envolver ele e para isolar ele, para fazer com que ele consiga se contrair de uma maneira isolada, sem gerar atrito com as outras estruturas anatômicas adjacentes. O que acontece? A vaina dos retos, o tecido fibroso que envolve os músculos retos do abdômen, ela não é uma vaina própria. Ela não é uma estrutura por si só, independente. Ela vai estar formada pelos tendões dos outros músculos do abdômen. Ou seja, a gente tem aqui os retos do abdômen e a gente tem, em sequência de superficial até o mais profundo, esse aqui é o oblíquo maior, o oblíquo menor e esse aqui é o transverso do abdômen. Beleza? Esses são os 3 músculos do abdômen de superficial até o mais profundo. Oblíquo maior, oblíquo menor e o transverso. E esses 3 músculos, eles vão originar os seus tendões que vão envolver os músculos retos do abdômen. E aí vai formar a vaina dos retos, que essa vaina nada mais é do que o tecido fibroso que vai isolar os músculos retos, para que eles consigam contrair sem gerar atrito. E aí o que acontece? Essa vaina dos retos, ela não é formada da mesma forma na parte superior e na parte inferior. Por quê? Nos 2/3 superiores do abdômen, que seria mais ou menos aproximadamente do umbigo para cima, a vaina dos retos vai estar formada da seguinte forma. A gente vai ter o tendão do oblíquo maior que vai passar por diante do reto, do reto do abdômen, e a gente vai ter o tendão do oblíquo menor, ele vai se dividir em 2. E parte dele vai passar pela parte anterior e parte dele vai passar posterior ao músculo reto. Ou seja, nos 2/3 superiores do abdômen, os tendões que passam na parte anterior aos músculos retos do abdômen vão ser o tendão do oblíquo maior e do oblíquo menor. Depois, passando por trás dos músculos retos do abdômen, a gente vai ter o tendão do oblíquo menor, o outro tendão do oblíquo menor e do transverso do abdômen. Beleza? Ou seja, passam 2 tendões na frente e 2 tendões atrás nos 2/3 superiores. Ou seja, mais ou menos do umbigo para cima. Agora, no 1/3 inferior do abdômen, mais ou menos do umbigo para baixo, a vaina dos retos vai estar formada como? Todos os tendões vão passar adiante. Ou seja, não vai ter basicamente nenhum tendão que vai passar por trás. E aí, por trás dos retos, só vai existir o quê? A fáscia transversalis. Que daí a fáscia transversalis vai ser a grande separação entre o compartimento somático e o compartimento visceral atrás dela. Essa aqui vai ser a fáscia transversalis. Ó. Atrás dela, aqui a gente já tem peritoneu, ou seja, a gente já vai ter órgão. Beleza? Ou seja, vocês vão ter que saber como se forma a vaina dos retos nos 2/3 superiores e no 1/3 inferior. Nos 2/3 superiores passam 2 tendões na frente e 2 tendões atrás. 2 tendões na frente que vão passar é do oblíquo maior e menor, e os 2 tendões atrás vão passar oblíquo menor e transverso. No 1/3 inferior, tudo passa na frente, então fica muito mais fácil. Só que, como existe essa diferenciação da formação da vaina dos retos nos 2/3 superior e no 1/3 inferior, vai existir, logicamente, uma zona de transição. Essa zona de transição é o arco de Douglas. Por quê? Essa visão que vocês estão tendo aí, dessa imagem, é como se eu cortasse a barriga do cara fora, e aí eu estou vendo do lado de dentro. Ou seja, é como se eu fosse os órgãos dessa pessoa e eu estivesse vendo de dentro para fora. Beleza? E essa zona de transição aqui vai ser o arco de Douglas, porque eu vou enxergar os retos do abdômen meio que entrando. Só que não é porque o reto do abdômen ele está entrando, é porque o tendão dos outros músculos do abdômen eles estão passando pela frente. Beleza? Esses aqui seriam os 2/3 superiores. E abaixo do arco de Douglas, a gente vai ter 1/3 superior. Beleza? Eu acho que tem um preparado que dá para ver. Se eu não me engano, eu tenho um preparado que dá para ver o arco de Douglas no prático de vocês. Que é justamente a zona de transição da formação da vaina dos retos. Aqui é uma outra imagem do arco de Douglas. Beleza? Eu corto todo o plano somático da barriga da pessoa e eu vou ver ele do lado de dentro. E basicamente aqui eu tenho os 2/3 superiores e 1/3 inferior, mais ou menos na altura do umbigo, mais ou menos. E aí o que acontece? Nos 2/3 superiores, eu tenho passando por trás dos retos o tendão do oblíquo menor e do transverso. Só que no 1/3 inferior, não passa nenhum tendão por trás. Todos eles passam pela frente.
Então, meio que os retos do abdômen eles ficam expostos. E só o que passa por trás dele vai ser a fascia transversalis. E a zona de transição vai ser o arco de Douglas. Beleza? Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Se não, vamos seguindo. Agora a gente vai ver o triângulo de Hasselbalch. Esse triângulo de Hasselbalch, ele vai ser o seguinte, ele vai ser uma zona de debilidade na nossa região abdominal, na região inferior abdominal. A gente tem aqui o pubis, beleza? A gente tem o pubis, depois a gente vai ter aqui o osso coxal, a parte do pubis coxal. Depois, a gente tem o ligamento inguinal, que ele vai se originar da espina ilíaca anterosuperior e se insertar na sínfise púbica. E aqui a gente tem também no pubis a inserção dos músculos retos do abdômen. Ou seja, aqui a gente tem o pubis e aqui a gente tem os músculos retos do abdômen. O triângulo de Hasselbalch, ele vai ser esse triângulo aqui, que ele vai ter os limites dele. Só que ele não vai ter muito conteúdo, porque a gente tem que saber desse triângulo de Hasselbalch, porque como ele só tem não existe nenhum músculo nessa região desse triângulo. Ou seja, como não existe nenhum músculo, só existe tecido fibroso, só existe ligamento, essa é uma região débil do abdômen. Região essa pela qual podem se protruir, né, em português, ou, enfim, podem escapar as vísceras aí formando hérnias, ou seja, formando hérnias inguinais diretas. Como essa é uma região débil, né? Não tem músculo, só tem ligamento, só tem tecido fibroso, e esse tecido fibroso é menos, ele consegue conter menos as vísceras. E aí, através desse triângulo de Hasselbalch, ele é naturalmente mais débil e aí consegue escapar as vísceras por aí, formando hérnias inguinais diretas. Beleza, pessoal? E aí tem que saber qual que é a importância clínica dele, né, que é justamente a formação das hérnias, e tem que saber também quais são os limites do triângulo de Hasselbalch. Que os limites dele vão ser o reto do abdômen, o ligamento inguinal e os vasos epigástricos. Essa artériazinha aqui, que ela está subindo, é a artéria epigástrica inferior. Beleza? Acompanhada pela vena epigástrica inferior. Como eu já disse agora há pouco, essa artéria epigástrica inferior, ela vai ajudar na irrigação dos músculos abdominais. E no percurso dela, logo no ponto de origem aqui, ela vai ser um dos limites do triângulo de Hasselbalch. Beleza? Ou seja, os limites dele vão ser reto do abdômen, ligamento inguinal e vasos epigástricos, ou artéria epigástrica inferior, ou vasos epigástricos inferiores. E vai ser uma zona de debilidade. Outra coisa que vocês têm que saber dessa região aqui, inguinal, é que a gente vai ter aqui o ligamento inguinal, beleza? Esse ligamento inguinal, ele vai formar um espaço aqui chamado espaço inguinal, beleza? Ou triângulo inguinal. Esse espaço inguinal, ele vai estar tapado aqui por alguns ligamentos. Dois desses ligamentos são os mais importantes. A gente tem o ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet. Esse ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet, é ele que vai tapar essa lacuna existente entre o ligamento inguinal e o próprio osso, o osso púbico, né, a porção púbica do osso coxal. E é ele que vai fechar aqui essa lacunazinha, e por isso que se chama ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet. E esse ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet é uma dependência do músculo oblíquo maior. No sentido de que é a fáscia do músculo oblíquo maior, é o tendão do músculo oblíquo maior que vai prestar uma fibra para formar esse ligamento lacunar aqui. E isso se pergunta muito no teórico. O ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet é uma dependência do oblíquo maior. Depois, a gente vai ter um outro ligamento aqui, que vai ser o ligamento de Cooper. Esse ligamento de Cooper, ele vai como que tapizar, ele vai fechar aqui essa parte inferior do osso púbico, da porção púbica do osso coxal. E esse ligamento de Cooper,
ele é uma dependência do músculo pectíneo. Justamente porque o músculo pectíneo, essa aqui seria a linha pectínea do osso coxal. A linha pectínea é o ponto de origem do músculo pectíneo. E como o músculo pectíneo ele já se origina nessa região aqui, ele já vai prestar uma fibrazinha dele para formar esse ligamento de Cooper. Ou seja, o tendão do músculo pectíneo ele já presta uma fibrazinha para a formação desse ligamento de Cooper. E isso também se pergunta no teórico. Beleza? O Donati ele gosta de perguntar qual ligamento é a dependência de qual músculo. Ou seja, o Gimbernet, ou lacunar, é uma dependência do oblíquo maior e o de Cooper é uma dependência do músculo pectíneo. Depois, a gente não vai conseguir terminar, a gente vai precisar de mais uma aula de músculo. Mas enfim. Depois, a gente vai ter o canal inguinal. Canal inguinal é um conceito muito importante que vocês têm que saber para todos os 3 parciais. Porque tem muita relação anatômica aqui. E passa muita coisa importante nesse canal inguinal. Primeiro, canal inguinal, vocês vão ter que saber os limites e o conteúdo dele. Qual que é a diferença, por exemplo, a nomenclatura de canal inguinal? Qual que é a diferença de um canal, de um agurreiro e para um conduto, por exemplo? Por exemplo, na endobase do crânio, a gente vai ter na fossa média o conduto óptico. Aqui a gente vai ter o canal inguinal. E também a gente tem na endobase do crânio agurreiros. Qual que é a diferença da nomenclatura? A nomenclatura ela é relevante, porque cada nome ele vai ter um sentido. Condutos, por exemplo, conduto óptico da fossa média da endobase do crânio, um conduto ele é um buraquinho, beleza? Ele tem um buraquinho de entrada e um de saída, e entre esses dois ele vai ter paredes próprias que vão conduzir os elementos anatômicos de um orifício até o outro, do orifício de entrada até o orifício de saída. Ou seja, um conduto é como se fosse um cano ou uma mangueira. Ela tem um orifício de entrada e um de saída, e ele tem paredes próprias que vão conduzir os elementos anatômicos entre o orifício de entrada e de saída. Isso é um conduto. Por exemplo, o conduto óptico da fossa média da endobase do crânio. Um agurreiro é simplesmente um buraco, beleza? Ele não tem paredes próprias que conduzem nada. Ele é simplesmente um buraco que vai separar, que vai comunicar uma cavidade com a outra. Um buraco simples, isso é um agurreiro. Um canal, ele vai comunicar uma cavidade com a outra, só que ele não tem paredes próprias. Ele tem paredes, um canal, ele é simplesmente um espaço existente entre estruturas anatômicas independentes que vão conduzir certos órgãos de um espaço até o outro. Isso é um canal, por exemplo, o canal inguinal. O canal inguinal, ele não tem paredes próprias, ele é simplesmente um espaço existente entre os músculos do abdômen, pelo qual vai passar órgãos. No caso do homem, passa órgãos, e no caso da mulher, passa um ligamento, que é o ligamento redondo. Dito isso, vamos seguir. Quais são as paredes que vão formar o nosso canal inguinal? A gente vai ter uma parede superior, uma inferior, uma anterior e uma posterior. A parede superior do nosso canal inguinal, eu prefiro desenhar porque eu acho que fica mais didático. A gente vai ter aqui, se eu faço um corte transverso nesse canal inguinal, eu vou ter mais ou menos, eu vou observar o negócio mais ou menos assim. Aqui eu vou ter o ligamento inguinal. Beleza? Aqui eu tenho o ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Um corte transverso de ligamento inguinal. Esse aqui é o ligamento inguinal. Depois, eu vou ter uma parede anterior também, que o ligamento inguinal ele vai ser o meu limite inferior. Só que o ligamento inguinal, ele vai estar envolvido por um outro ligamento, que é o ligamento de Cooper. Beleza? Ou seja, o ligamento inguinal, ele pode ser considerado o limite inferior, só que o ligamento de Cooper também pode ser considerado o limite inferior, porque o ligamento inguinal é envolvido pelo ligamento de Cooper. Ou seja, o ligamento de Cooper, tanto o ligamento inguinal quanto o de Cooper podem ser considerados como limite inferior do canal inguinal. E vamos seguindo.
Depois, a parede anterior vai ser um músculo, que vai ser o músculo oblíquo maior. Beleza? Esse aqui é o músculo oblíquo maior. Vai ser o limite anterior do meu canal inguinal. Depois, o meu limite superior do meu canal inguinal vão ser... Aqui, ó. O meu limite superior dele vão ser dois músculos. Vai ser o meu oblíquo menor e o músculo transverso. Oblíquo menor e transverso do abdômen. Vão ser os meus limites superiores do canal inguinal. E o meu limite posterior vai ser a fáscia transversalis, que ela vai formar justamente uma parede aqui que vai separar o compartimento somático do visceral. Ou seja, o meu limite posterior aqui vai ser a fáscia transversalis. Ou seja, esses são os 4 limites do meu canal inguinal, beleza? O limite inferior, ligamento inguinal ou ligamento de Cooper. Depois, o limite anterior vai ser o oblíquo maior. O limite superior vai ser o oblíquo menor e transverso. E o limite posterior vai ser a fáscia transversalis. E aí, o que vai passar nesse espaço aqui? Como eu disse, gente, ele se chama canal porque ele não tem paredes próprias. Não é uma parede só como se fosse uma mangueira ou um cano. Ele vai ser um espaço entre algumas estruturas anatômicas. É por isso que ele se chama canal e não conduto inguinal. O que vai passar nele? No homem, vai passar o cordão espermático. O cordão espermático, ele vai ser vai ter o testículo, né? Vão ter os órgãos, e vai ter, além do testículo, todos os órgãos associados ao testículo, por exemplo, testículo, epidídimo, o conduto deferente. Vai ter também artéria para inervar, a vena para fazer a drenagem, vai ter nervo para inervar e vai ter músculo também. Ou seja, no homem vai passar pelo canal inguinal tudo o que vai descer para o escroto. Ou seja, o canal inguinal, ele vai comunicar a parte do retroperitoneu, da parte que está atrás do peritoneu, atrás do saco peritoneal, ele vai comunicar a cavidade retroperitoneal com a cavidade escrotal no homem. E essa comunicação, por ela, vai passar o cordão espermático. O que vai ser o cordão espermático? Vai ser os órgãos, né, que vão ficar no escroto, ou seja, testículo, epidídimo e canal conduto deferente. Esses vão ser os órgãos. Se tem órgão, eu vou precisar de irrigação, que vai ser artéria testicular, que vai também formar parte do cordão espermático. Eu preciso de irrigação, eu preciso de drenagem venoso, que vai ser o plexo venoso pampiniforme, que no caso, esse plexo venoso pampiniforme, ele não vai, porque não é uma veia, e sim um plexo venoso pampiniforme. Por quê? É como se fosse uma veia que ele vai formar uma rede, que vai envolver todo o testículo, o epidídimo e todo o conduto deferente, que esse sistema de drenagem venoso em formato reticular, em formato de rede, vai ajudar na refrigeração do testículo. Porque o testículo, para o homem conseguir produzir espermatozoide, ele tem que estar refrigerado a mais ou menos meio grau até 1 grau abaixo da temperatura corporal. Ou seja, o testículo, para funcionar direito, ele tem que estar a 36 graus Celsius, mais ou menos. Ou seja, a temperatura normal do corpo humano é 37. E justamente ele é refrigerado por esse plexo venoso pampiniforme, que também vai fazer parte do cordão espermático. E o nervo que vai passar por aí é o nervo abdominogenital, que vai ser o componente sensitivo do nervo abdominogenital. No caso, é esse o nervo que dá a sensibilidade do escroto e não do escroto, né, mas do testículo, do epidídimo e do conduto deferente. Além disso, a gente vai ter também a fáscia espermática interna, que vai ser uma fáscia fibrosa, que junto com a fáscia espermática externa vai isolar esse músculo aqui, ó. Esse músculo é o cremaster. Esse músculo cremaster, ele é uma dependência do oblíquo menor, isso é muito importante que vocês saibam. Porque, como eu falei aqui, o oblíquo menor,
como o oblíquo menor, que é esse músculo aqui, ele vai formar parte do limite superior do canal inguinal, ele já vai prestar algumas fibras aqui para a formação do cremaster. Beleza? Ou seja, o músculo cremaster, que no homem ele vai ser responsável pela elevação do testículo, ele vai ser uma dependência do oblíquo menor. Beleza? E isso também se pergunta no primeiro parcial. O músculo cremaster, que faz parte do cordão espermático, ele é uma dependência do oblíquo menor. Matheus. Oi. Desculpa interromper aí, tem uma dúvida. Sim, Voltando sim. no desenho que você fez lá. Aqui. Eu queria entender o que é aí, para que lado essa face transversalis, ele é para cima? A face transversalis, ela é o limite posterior. Ah, tá, ele é para trás do... entendi. Uhum. Tá. Aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Ah, não, entendi. É como se você estivesse olhando de lado, né? Na Sim, lateral. eu fiz um corte transverso do canal inguinal naquele desenho que eu fiz. Essa aqui, ó, Entendi. seria a face transversalis, ó. Ela tá fazendo o limite posterior. Entendeu? Entendi. Valeu. Aí eu fiz um corte transverso aqui porque fica mais fácil de entender, né? Esse aqui, ó, é anterior. Isso aqui é posterior. E o que está em cima é superior, o que está abaixo é inferior. Entendi. Tranquilo agora. No caso, é o músculo oblíquo menor que vai prestar as fibras dele para formar o músculo cremaster. Que aí ele já vai entrar aqui no espaço do canal inguinal, já para formar o músculo cremaster do cordão espermático do homem. E aí, no caso, o que acontece? Todos esses órgãos do cordão espermático, eles vão se originar na cavidade retroperitoneal, ou seja, atrás do peritoneu, atrás dos órgãos da digestão. E aí, quando o bebê nasce, é depois do nascimento do bebê que o testículo vai descer. Só que o que acontece? Tem bebês que o testículo não desce, porque existe um ligamento que vai ligar o testículo à cavidade retroperitoneal. E aí o que acontece? Esse ligamento ele vai se desfazendo, atrofiando pela ação da testosterona, do hormônio testosterona. E aí, depois do bebê nascer, a testosterona ela desfaz esse ligamento e naturalmente o cordão espermático desce e percorre todo o canal inguinal até chegar no escrotinho do bebê. O que acontece? Existe uma patologia chamada criptorquídea, que essa criptorquídea é quando o testículozinho do bebê não desce depois do nascimento. E aí tem que fazer massagenzinha no abdômen do bebê para conseguir quebrar esse ligamento, desfazer esse ligamento para conseguir descer o testículo do bebê. Qual que é a importância disso? E se não conseguir fazer com a massagenzinha, tem que fazer uma cirurgia para não retirar o testículo dele, para conseguir baixar manualmente o testículo do bebê. Por quê? O testículo do bebê ele não vai produzir espermatozoide, então não é importante que tenha uma refrigeração ainda no testículo do bebê. Só que, como esse testículo ele não está pronto para suportar a temperatura interna do corpo, existe a possibilidade de ter uma malignização do testículo, ou seja, uma possibilidade de que se o testículo do bebê não desça, forme um câncer, ou seja, uma neoplásia maligna aí. Então, é extremamente necessário que as duas bolinhas do bebê baixem depois dele nascer, beleza? Porque senão o bebê vai ter um câncer de testículo, por exemplo. E na mulher, como a mulher na mulher a mulher não tem escroto nem nada disso, as gônadas da mulher elas são retroperitoneais, que no caso seriam os ovários. No canal inguinal da mulher não vai passar cordão espermático, vai passar o ligamento redondo. Que no caso, o ligamento redondo vai ser um dos ligamentos de suspensão do útero. Aqui, ó. Isso aqui é o útero de uma mulher grávida. Mas enfim. Aqui, ó. Não, aqui não dá para ver. Não. Aqui. Acho que esse aqui dá para ver bem. Aqui, gente. Esse aqui é o ligamento redondo. Aqui a gente tem o útero. E aqui a gente tem, saindo aqui do corpo do útero, a gente tem o ligamento redondo, que é esse aqui, ó.
Esse ligamento redondo, ele vai ligar o fundo do útero, e aí ele vai se originar no fundo do útero, ele vai passar pela cavidade retroperitoneal, ele vai passar pelo canal inguinal da mulher, e ele vai se insertar na fáscia fibrosa que existe logo abaixo dos grandes lábios da mulher. Ou seja, no canal inguinal na mulher vai passar o ligamento redondo, que é um dos ligamentos de suspensão do útero, beleza? Que ele vai ligar o fundo do útero à fáscia fibrosa que existe logo abaixo dos grandes lábios da mulher. E é por isso, justamente, que, como no homem, o que passa pelo canal inguinal é órgão, e basicamente órgão é molinho, é bem menos resistente do que um ligamento, e na mulher o que passa é um ligamento, deixa ela bem mais, o canal inguinal da mulher bem mais resistente, e o canal inguinal da mulher também automaticamente é bem menor, é um espaço bem menor. Isso faz com que as hérnias inguinais indiretas seja muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Por quê? Como esse espaço inguinal ele é maior no homem e ele está recheado por órgão, que é molinho, é muito mais fácil simplesmente passar outro órgão aí, passar víscera, passa intestino delgado, formando assim uma hérnia inguinal indireta, justamente a hérnia que desce para o escroto, beleza? A hérnia inguinal indireta é quando uma víscera, um órgão do intestino delgado, ela percorre o canal inguinal, acompanhando o percurso do canal inguinal, no caso do homem, acompanhando o percurso do cordão espermático, e aí essa víscera desce para o escroto, formando assim uma hérnia inguinal indireta. É muito mais comum no homem do que na mulher, porque na mulher o espaço do canal inguinal é bem menorzinho e ele passa um ligamento, e o ligamento é bem mais resistente do que órgão. Beleza? Então as hérnias inguinais indiretas são bem mais comuns no homem do que na mulher. Beleza? E basicamente a gente finalizou, gente. A gente deu 2 horas de aula e a gente vai precisar de mais uma aulinha para terminar músculo, mas a gente já está no finalzinho já. E a gente já adiantou bastante o conteúdo do teórico de vocês. Beleza? Sobrou alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Vocês querem que eu... Oi? Eu tenho uma dúvida, assim... Os músculos do abdômen, eles são 4 camadas, né? Sim. Uma coisa mais assim, no sentido... Quando esses músculos são trabalhados, né? Vamos supor, quando você faz o exercício ali, todas essas camadas são acionadas ou é só mais a camada superior? Como é que... Boa pergunta. Vamos lá. Todos os músculos do abdômen em conjunto, eles vão ser flexores. Ou seja, todos eles vão trabalhar durante a flexão do abdômen. Beleza? Todos eles trabalham em conjunto na flexão do abdômen. E, além disso, todos eles em conjunto, quando eles contraem, eles vão pressionar as vísceras abdominais. Ou seja, eles vão aumentar a pressão intraabdominal. E eles vão servir não só para fazer a flexão do abdômen, mas também, quando todos eles contraem em conjunto, eles vão servir também para aumentar a pressão abdominal na hora de defecar, por exemplo, ou de urinar. Beleza? Porque a gente faz força no abdômen na hora de defecar ou de urinar, justamente para expulsar a matéria fecal e a urina. Beleza? E, além disso, a gente tem os movimentos não só de flexão, mas de lateralização do abdômen. Esses movimentos de lateralização do abdômen pega mais os músculos oblíquos. Beleza? Mas todos eles em conjunto eles vão trabalhar na flexão do abdômen e no aumento da pressão intraabdominal. Entendi. Beleza? E a mulher também, na hora do parto, eles vão servir também para expulsar o bebê. Eles ajudam o útero aí na expulsão do bebê. Bacana. Beleza? Fora isso, se não tiver mais alguma pergunta, a gente finaliza.